todo meu, né? Já está nesse momento aqui com vocês, junto com a editora Telha, nesse momento, nessa noite, nesse pré-lançamento desse livro que já tem um título tão questionador, né? Como você mencionou aí no início, Denegrir, né? E eu acredito que a gente vai estar conversando com o George Oliveira, autor do livro, né? A partir do momento que ele busca essa palavra para a gente ressignificar enquanto movimento negro, enquanto pessoas, enquanto cidadão, o que é que essa palavra realmente nos trouxe de forma pejorativa, e nesse exato momento ele faz um paralelo do que essa palavra vem a nos constituir enquanto identidade. Eu acho que isso daí foi um grande desafio de George nesse momento. Bem, gente, eu queria dizer mais uma vez, né, dar boa noite a todos, a todas, a todos, pedir permissão aos mais velhos, pedir permissão a essa ancestralidade que nos move, que nos faz presente, para que essa noite realmente seja uma noite de celebração. A partir do momento que a gente tem um jovem que se ousa, né? Eu digo um jovem porque ele ainda está jovem, né, Jorge, gente? Que se ousa a escrever, a colocar suas inquietações, a gente tem que estar realmente celebrando. Mas também quero, nesse momento, ainda em tempo, parabenizar mesmo, parabenizar todos os professores e professoras, né, todos os profissionais da educação que ainda têm esperança, né, num momento desse que a gente está vivendo tão difícil que o nosso país passa, e principalmente os profissionais da educação. Eu queria estar parabenizando-os e parabenizando nesse sentido de que a gente não perca a esperança. Por mais difícil que nos pareça educar pessoas para transformar, para mudar uma sociedade, mas que a gente não perca. E aí eu quero trazer o nosso saudoso Paulo Freire, quando ele nos diz: é preciso ter esperança, mas ter esperança no verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levantar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E eu acredito que nessa noite é o que George, através dos seus escritos, está fazendo com outros, movendo a esperança da luta de todo um povo, da luta de toda uma ancestralidade. E aí a gente vem questionar, né? Denegrir. Eu fui buscar novamente no dicionário o que significa essa palavra, o verbo denegrir. E aí a gente encontra, gente, no dicionário, denegrir é manchar a reputação, é difamar. Quantas vezes a gente já nos pegamos falando: poxa, você está denegrindo tal coisa, você está denegrindo tal imagem. E aí a gente se pergunta: por que denegrir? O que tem a ver com a população negra nesse sentido semântico a palavra denegrir? O que ela nos diz? O que ela remete para a gente, a palavra denegrir? E aí eu fui buscar mais, né? Denegrir tem fazer ficar mais negro, tornar escuro. Em sentido figurado, significa, mais uma vez, manchar uma reputação, difamar. Aí eu fiquei me perguntando: poxa, será que a gente está realmente manchando a reputação de tanta gente? Em estar utilizando a palavra denegrir, tornar-se negro, tornar-se escuro? O que isso realmente significa? Que verbo é esse que traz tantas inquietações para a gente? E aí hoje, nesse momento, a gente vai buscar alguém que tenta ressignificar esse verbo e nos tornar, ressignificando ele, tornar-se mais presente no processo da construção da nossa identidade. Denegrir, ele continua, né? É ação de difamar, reputação de alguém, mas George, mesmo com seus medos, mesmo nas suas buscas, nas suas descobertas, nas suas angústias e nas suas aspirações, todos esses sentimentos envolveu George Oliveira, na escrita desses belíssimos textos que a gente vai estar aqui dialogando com ele. Mas, para falar melhor das inquietações dele, a gente precisa trazer esse jovem,
A gente precisa trazer George. E aí, trazer George, eu queria fazer um parêntese, que numa música de Wilson Simonal, que ele fala, homenageia o próprio filho, e ele traz a música para Martin Luther King, Gel. Tem uma parada que o Wilson Simonal diz assim: cada negro que for, mais um negro virá, para lutar com sangue ou não, com uma canção também se luta, irmão. Ouvir minha voz, oh yeah. Naquele momento, o Wilson Simonal tinha um instrumento que era a sua voz, que era a música. E nesse momento, você traz a escrita como instrumento de poder, como instrumento de ressignificar, como um poder de reconstruir uma história. George, filho de seu Germino Oliveira, de Dona Dilza Oliveira, casal que eu tenho um prazer enorme de conhecê-los, né, Gel? A gente precisa fazer algumas coisinhas depois de passar essa pandemia para a gente se encontrar de novo. Eu quero ver seu Germino e quero ver Dona Dilza novamente. Nasceu em 1979, eu já entregando sua idade, tem um montão de gente aí já calculando quantos anos você tem, mas você botou, eu tenho que dizer, né? Nasceu em 1979, foi criado, e como você diz, continua, eu achei isso massa, se criando no IAPI, bairro onde mora. Isso é muito lindo, se criando, porque nós somos isso. Nós somos várias identidades, nós somos várias histórias, nós somos várias pessoas, nós somos a nossa origem, de onde viemos. E eu, nesse momento, sou o que sou e agradeço muito também a minha comunidade do Alto das Pombas. Ela me formou enquanto mulher, mãe, mulher negra, mãe, militante, ativista, professora, educadora. Foi a comunidade do Alto das Pombas. E eu achei isso muito massa de você. Você colocar que ainda está se criando no IAPI. Ativista, né, Gel? Há 20 anos desse movimento e hoje fazendo doutorado em educação. Digo que também quase meu colega de profissão, estudante de pedagogia também. Você faz um zoom, você vai da economia para a pedagogia. Isso é fascinante, isso é belo. E aí, com você, Gel, a primeira pergunta que nos inquieta. Como foi escrever? Como foi esses sentimentos, esses medos, essas inquietações, essas angústias para escrever algo, entendeu? Para toda uma comunidade que se torne acessível e, sobretudo, com um título tão polêmico de uma palavra que a gente já colocou aqui, que difama, denegrir. Como é que é isso? O título, eu queria um título que chamasse atenção. E quando eu reuni os textos que eu escrevi ao longo desses 10 anos, eu achei que esse verbo, né, esse verbo deve ser ressignificado, já que a gente vem solicitando que ele deixasse de ser usado e as pessoas continuam usando de uma forma pejorativa. Então, já que insiste tanto em usar, vamos ressignificá-lo. A ideia é essa, que a partir da leitura dos textos, as pessoas as pessoas que sejam alcançadas por esse livro estejam mais denegridas. Gel, assim, algo que eu acho que é importante você falar um pouquinho sobre isso, porque sempre nos dizem, né, que a gente tem o poder da oralidade, né? Nós somos o povo do oral. Mas também, como é que é se usar escrever? Como foi para você escrever? Para mim foi sempre difícil escrever, até porque em vários momentos eu me via sozinho, né? Escrevendo, expondo minhas ideias, que nós realmente somos mais da oralidade, a gente consegue falar durante 3 horas, 4 horas seguidas, mas quando senta para escrever um texto de uma lauda, de 2 parágrafos, a gente fica um pouco inseguro. Então, escrever para mim foi sempre esse enfrentar o medo de me posicionar, porque fica registrado, ainda mais em tempos de redes sociais, que o texto ele é difundido rapidamente, chega em todo mundo, né? Então, e aí, o que você escreveu ali, você tem uma grande responsabilidade no que você diz e no que você registra. Então, para mim, escrever foi sempre um desafio,
mas ao mesmo tempo foi sempre prazeroso, porque as minhas escritas sempre tiveram uma boa repercussão, sempre causaram outras inquietações, né? E em alguns sites que eu escrevi, tem comentários que são maiores do que meu texto. Então, eu acho que isso provoca, os textos provocaram isso nas pessoas. E observando o seu livro, que a gente não pode deixar de falar e de colocar aqui agora também, o prefácio dele. Que prefácio lindíssimo, escrito por a nossa referência. Eu digo nossa referência porque ela está há alguns anos um pouquinho na frente da gente, mas que, professora Ana Célia, eu gostaria de te dizer que obrigada. Obrigada, Ana, por você existir. Obrigada por ter nos ensinado tanto a lutar, a continuar e sobretudo, não desistir, Ana. Obrigado por você acreditar na possibilidade de um mundo mais respeitoso na diversidade. E aí você é a nossa referência. Você começa o livro de Gel nesse prefácio tão lindo, tão maravilhoso, quando ela pega e ressignifica, né, Gel? A palavra do Denegri, ela vem tão, tão lindamente, Ana falando, Ana se colocando nesse lugar, né, onde ela diz que o verbo denegrir, que intitula o seu livro como verbo, ressignificando do ponto de vista semântico, como ação libertadora de conscientizar-se sobre a importância das relações raciais. Eu queria só comentar, quando eu ainda estava na dúvida se eu ia publicar o livro, o medo, né? Medo. E aí, quando esse prefácio chegou, só pude chorar, não pude fazer mais nada. E eu queria falar, eu concordo com tudo que você falou sobre a professora Ana Célia, eu nem consigo chamar pelo nome, sempre professora Ana Célia, e também eu queria agradecer por ela ser tão acessível, né? Porque tem uma nova geração aí que você não consegue nem falar no Zap, você não consegue falar na rua, e a professora Ana Célia, ela é muito acessível, assim, você consegue chegar até ela, e pessoas da minha geração estão aí blindadas por assessorias que você não consegue chegar até essas pessoas. Então, que militância é essa que está com essa blindagem e que próprias pessoas, parceiros de luta, não conseguem dialogar, não conseguem falar? Então, eu queria agradecer a professora Ana Célia por tudo que você falou e por também ela ser acessível, né? Para quem não conhece, é uma pessoa de 81 anos de idade e que eu vejo com gás, e às vezes eu estou cansado e vejo ela fazendo tanta coisa, e isso vai alimentando a gente também. Então, obrigado. Eu queria reforçar isso, Georgia, que você coloca, da gente se tornar acessível. Eu acho que, dentro desse processo nosso de militância, uma das coisas que me constituiu foi que os mais velhos, eu digo os mais velhos, aqueles um pouquinho mais distantes da minha idade, eles sempre se tornaram acessíveis. E ainda hoje são acessíveis. Quando a gente clama, algumas pessoas da nossa geração, essas pessoas estão sempre dispostas a estar nos ensinando, porque a gente é sempre um aprendiz. E é nesse processo de aprendizado que a gente cresce, que a gente se humaniza e que a gente fortalece. E aí eu conclamo a juventude que está chegando agora, que não se blindem pelos holofotes da vaidade, mas se blindem pelo holofote da solidariedade, da coletividade, da força motriz que foi a nossa ancestralidade. É isso que a gente tem que estar se blindando. Não cabe mais discussões que não nos leve a nada. As discussões precisam existir, sim, mas, sobretudo, com algo maior, que é transformar o que está posto. Não está nada fácil a gente viver nesse Brasil, gente. Não está nada fácil. Eu nunca ouvi o dizer de Conceição Evaristo tão falado, entendeu? Dentro dos grupos que eu participo, que eles nos tramaram de nos matar, mas nós tramamos de viver. Ele está sendo tão falado, tão dito, mas a gente precisa também resgatar que história é essa, que momento foi esse, que sempre Conceição falou sobre isso, para que a gente não se perca também, entendeu? Em discursos que não vão levar nada, mas que a gente pega um recorte dele para estar vomitando palavras dos nossos mais velhos, E aí, eu acho que isso que você disse, Diana, representa uma geração dela que eu tenho que dizer que é a referência, são referência. Gratidão, Ana. Gratidão, gratidão e gratidão.
Gel, no seu livro tem tanta coisa interessante, mas eu queria. A gente já falou desse denegrir, da palavra, do ressignificar, do medo. Mas por que o símbolo Sankofa? Eu estou olhando ele atrás aí de você, bonitinho, o banner aí. Mas por que denegrir e o símbolo Sankofa? Essa ideia do Sankofa sempre me acompanhou nessa militância de várias formas, né? E aí, quando eu pensei no livro, eu pensei em difundir também essa sabedoria ancestral africana, que é pouco difundida. Então, eu trouxe logo na capa. Na verdade, eu queria os dois Sankofas, né? Esses dois que estão aí no banner, mas um ficou no fundo. Mas eu queria trazer essa ideia, esse pássaro com o pescoço voltado para o passado, essa ideia mesmo do que a gente está conversando aqui sobre esses referenciais, sobre essa ancestralidade e sobre a gente estar olhando para o passado para pensar o futuro. Então, os textos, eles são textos que falam de uma determinada época, mas eles estão sempre referenciados, são textos afrocentrados para combater o racismo, para pensar nossas questões também, mas sempre está pensando no futuro. Então, não só na capa, mas ao longo do livro eu trago 15 adinkras, que são esses símbolos dos povos acães, e os dois primeiros textos também falam sobre os povos acães e sobre os adinkras, os povos axantes também. Eu tentei relacionar o adinkra com o texto que a pessoa acabava de ler com o próximo. Posso dar um spoiler, Gel, aqui? Tem os adinkras, tem esse que diz assim, ó, a galinha pisa em seus filhotes, mas ele não os mata. Mas antes disso, gente, tem lá o significado, tem um desenho, e vem dizendo, Gel, esses termos, a cocô, né, são palavras de que etnia, do que é, você buscou isso, ou como são? Cada símbolo, assim como o Sankofa, cada adinkra tem um nome. A Coconã é um nome desse adinkra. É porque a gente acaba generalizando, achando que tudo é Sankofa. Tudo é isso. Sankofa é esse pássaro e esses dois símbolos que estão aí no banner. Cada adinkra tem um nome, tem um significado e tem um provérbio também, que o mais interessante é o provérbio, porque é o provérbio que é isso que você leu, né? A galinha pisa nos seus filhotes, mas ela não os mata. Então, aí vai ter uma interpretação para cada pessoa e para cada realidade. Então, os adinkras, eles são esses símbolos que traduzem essa cultura dos povos acães e axantes. Agora, detalhe, a gente, essa escrita, como você traz, o denegrir, ressignificando para a gente, mas o que me chamou a atenção, mas eu não vou falar agora tanto, Gel, é que ela é acessível para todas as pessoas. E eu acredito que a gente tem que estar escrevendo hoje, mais do que nunca, para também os não negros. Para os não negros. Eles precisam estar lendo o livro Denegrir. Eles precisam estar conhecendo a nossa história. Eu acredito que a gente tem falado muito para a gente. E a gente está precisando agora escrever para os brancos. Eu não quis menosprezar a inteligência de ninguém, mas eu quis trazer textos que a pessoa não precisasse de um dicionário ao lado, nem precisasse ir naquele site lá de pesquisa, que eu não vou falar aqui o nome, a todo momento. Então, são textos, em algum momento pode precisar, porque os textos, o tema de cada texto não se esgota ali. Então, realmente é para a pessoa ir em busca de novos saberes, novos conhecimentos. Mas eu não quis trazer palavras assim, novas palavras, e nem palavras que precisassem de uma pesquisa para você entender. Na verdade, a ideia é trazer esse mesmo que você está falando, um texto acessível para todas as pessoas. Porque tem um período da sua escrita, né? 2012 a 2021, isso você traz, esse recorte, né? Tem alguns textos que foram antes, mas tem muito texto contemporâneo. Né? Agora, e como é ter essa escrita, dialogar a sua escrita com o doutorado? Na verdade, durante a pandemia, eu escrevi uns 20 textos. Não tinha outra coisa, né? E aí, alguns citam realmente, uns 2 ou 3 falam sobre fazer algum tipo de relação com a pandemia. Aquele mesmo, a Carta para Macota Valdina, foi escrito nesse período, no início desse ano. Então, foi também um processo também um pouco de cura, de
aliviar as tensões, sentar e escrever, ao mesmo passo em que eu estou definindo o projeto de doutorado. Então, a DINCRA, os textos, a árvore do esquecimento, o portal do não retorno, tudo isso está nessa minha busca por um percurso metodológico para o doutorado. Então, está muito atrelado a escrita desse texto ao doutorado, embora, se não for utilizado no doutorado, já está aí para o mundo todo ver através do livro. Que a gente sabe que no doutorado a gente passa por algumas questões de banca, né, de ajustes, mas esses textos aí, a todo momento eu estava pensando no doutorado e eu ia escrevendo e se tornaram textos que eu chamo jornalísticos ou textos antirracistas. Eu sei que a gente ainda vai ter tempo de conversar com você, mas para a gente estar chamando daqui a pouco, Silvio, eu queria, Gel, que na sua escrita teve algum texto que te chamou mais atenção? É difícil responder isso. É difícil responder isso. Fica mais latente o último texto. Fica mais assim. Porque é um processo de amadurecimento também. Quando, em 2012, eu escrevi o primeiro texto sobre Daiane dos Santos, naquele período das Olimpíadas, que eu publiquei no Correio Nagô, hoje eu escreveria de outra forma, porque eu amadureci nesse período. Não estou falando academicamente, mas eu amadureci como ativista do movimento negro. Eu amadureci nesse processo de escrita também. Acho que escrever também é um exercício. Se a gente ficar imaginando que já vai sentar e escrever o melhor dos textos de primeira, é muito difícil. Então, às vezes, a gente escreve e reescreve a mesma coisa até achar uma forma satisfatória de compartilhar. Então, às vezes, o texto fica pronto em 1 hora e, às vezes, fica pronto em 3 dias, 5 dias, um texto de poucos caracteres. Porque isso também é um processo também de pesquisa, é um processo também de... Semana passada, eu tive que reler os 30 textos. Teve uma hora que eu parei para respirar, porque eu já estava afastado desses textos há muito tempo. Eles foram um momento lá atrás, mas eu tive que retomar, porque alguns textos tiveram como gatilho alguma violação de direitos humanos ou algum ato racista. Não que passou por mim, mas que se eu fiquei sabendo, também acabou me atingindo de alguma forma. Então, para ler os 30 textos em 2 dias, foi um processo um pouco difícil, que eu tive que parar para respirar, para ler com atenção, porque eu estava fazendo a última revisão do livro. Então, tá aí. O último texto, para fugir da pergunta, eu gosto muito do último texto, mas eu gosto de todos os textos, mas eu acho que o último eu estava mais maduro, e agora pensar o próximo.